Então, agora vamos para a segunda tabela, que é aquela tabela do cálculo das coordenadas relativas, que também tem a correção dessas coordenadas relativas, as coordenadas corrigidas e aí as coordenadas absolutas, que são aquelas x e y. Mas agora vamos calcular somente as coordenadas relativas primeiro, que é o ΔX' e ΔY'. Nessa tabela, o azimuth que você vai colocar aqui é aquele da correção, dessa coluna aqui, ó, do azimuth corrigido. E o DH é o mesmo. Aí a fórmula para o ΔX' é igual ao DH vezes o seno de azimuth. Vamos calcular o ΔX' de 1 para 2. Vai ser igual ao DH de 1 para 2 vezes o seno do azimuth de 1 para 2. Aqui a gente vai usar só os valores dessa mesma linha, não tem nada de ré ou de frente, vai ser tudo da mesma linha. Então, vai ser DH vezes o seno desse daqui. E para o ΔY, é o DH vezes o cosseno do azimuth. Vai ser esse DH vezes o cosseno do azimuth. Então, vamos lá fazer o primeiro. Aqui o DH é 41,35 vezes seno de 244 graus, 0 minutos e 9 segundos. Que vai dar menos 37,166. Nesse valor aqui, você coloca com 3 casas decimais. Aí, vamos fazer o y. Vai ser 41,35 vezes cosseno de 244 graus, 0 minutos e 9 segundos. Dá menos 18,125. Aqui também tá tudo bem ter valores negativos, normalmente vai ter valores negativos e positivos dos dois. Aí você vai fazendo isso para todos, vai usar essa mesma forma. Bom, agora a gente vai calcular o erro em ΔX' e o erro em ΔY', que vai servir pra gente depois fazer a correção deles, para depois fazer outro ΔX e outro ΔY. O erro é a somatória desses valores. Então, você vai somar todos os valores, um por um. Primeiro, os de ΔX, que é menos 37,166, menos 6,529, mais 47,682 e menos 3,973. Coloquei todos os valores de ΔX aqui na calculadora e vou somar. O resultado é que você coloca também para 3 casas decimais. O resultado a gente coloca aqui embaixo, que deu 0,014. Aqui tem que dar um valor bem baixo, normalmente 0,0 alguma coisa, pra tá ok. Não vai dar tudo zero mesmo, porque a gente precisa de um erro aqui. E agora a mesma coisa com ΔY'. Menos 18, 125, menos 13,671, mais 19. Aqui, ó, o erro deu negativo, também tá ok. Ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz. E deu menos 0,085. Então, esse é o erro em ΔX e esse é o erro em ΔY, que a gente vai usar para os próximos cálculos. Bom, então vamos calcular o erro de fechamento linear, que é a raiz quadrada do erro de x ao quadrado mais o erro de y ao quadrado, que são esses valores aqui. Aí, colocando na fórmula, fica assim. E vamos calcular.
Ah, eu esqueci de colocar um parênteses, ó, coloca 2 parênteses antes. Aí, 0,014 ao quadrado mais menos 0,085. E fecha mais um parênteses. Então, o nosso erro vai dar 0,086. Metros, tá? Esse erro é sempre em metros. Bom, aqui a gente também vai verificar o limite de aceitação desse erro. Para isso, a gente vai usar essa fórmula, mais ou menos 1 vezes raiz de k. Nessa fórmula também, se esse valor aqui não estiver dando certo, estiver dando um valor menor que esse, você coloca 2 aqui, 2, 3 ou 4, vai fazendo até você achar um que dê certo. Aí, esse k, a gente vai ter que fazer com essa fórmula, que é a somatória de todos os DH dividido por 1000. Vamos fazer aqui. Bom, o DH vai ser esses valores aqui, todos esses. Então, vou somar aqui. 41,35. Dividido por 1000. Então, deu 0,121. Que é o valor de K. Aí, agora, para fazer o limite, vai ser mais ou menos 1 vezes raiz de 0,121. Ó, deu 0,348 metros. Esse valor aqui tem que dar maior que esse aqui, ó. O limite do erro de fechamento linear tem que ser maior que o próprio erro de fechamento linear. Como a gente calculou aqui, 0,348 é maior que 0,086. Então, tá ok. Esse erro tá aceitável, a gente pode continuar. Agora, aqui, a gente vai calcular aquele método de precisão linear relativa, que é aquele 1 para 1000, que tem que dar um valor próximo a isso para ser aceitável. Na verdade, tem que ser um valor maior que 1 para 1000. E para isso, é 1 para m. O m a gente vai calcular assim, que é o perímetro. O perímetro é a soma dos DH dividido pela EFA. Então, vamos lá somar de novo todos os DHs. Dividido pela... Não, aqui não é IFA, aqui é IFL. Que é esse valor que a gente calculou aqui, ó. De 0,086. Bom, então, aqui deu 1.403,837. Mas a gente pode arredondar e deixar assim as casas decimais. Vou copiar só 1.403. Então, vai ficar aqui 1 para 1.403, que é maior que 1 para 1000, então tá ok também. Isso quer dizer que o que a gente fez até agora tá tudo certo. Se desse 1 para alguma coisa menor que 1000, aí estaria errado, você teria que ver alguma coisa aí que deu errado. Agora, a gente vai voltar aqui para a tabela e vai fazer a correção em ΔX'. Para isso, a gente vai calcular aqui menos Kx vezes DH. Esse Kx, a fórmula é o seguinte, você vai pegar o erro de x, esse daqui que a gente calculou, dividido pelo perímetro, ou a soma dos DHs.
Então, vai ficar assim. Aqui eu tô escrevendo todos os DHs. Esse valor aqui é um valor muito pequeno, então você vai ter que arrumar aqui no Fix pra... Você coloca 9 casas decimais, porque, ó, é um valor muito pequeno, então só com 3 casas só aparecia 0. E aí, a gente vai copiar todo esse valor aqui. 0,000115961. Esse daqui vai ser o nosso valor de KX, que a gente vai usar para calcular todos esses valores aqui. Então, C delta XY de 1 para 2 vai ser igual a menos. Esse menos é da fórmula, então esse valor aqui vai ficar negativo. 0,00. Vezes o DH da linha que você está calculando. De novo, a gente vai usar esse mesmo DH aqui. Então, o DH de 1 para 2 é 41,35. E aí, todos os ΔX', a gente vai multiplicar esse mesmo valor grande aqui pelo DH daquela linha. Ó, vai ficar todos assim, com esse mesmo valor, e aqui só vai mudar o DH de cada linha. E aí, só multiplicar. Ó, menos 0. Aí, para esse resultado, você volta aqui em 3 casas decimais e vai ficar menos 0,005. Aqui também dá um valor bem baixo. E como esse valor aqui deu positivo e quando a gente coloca na fórmula ele fica negativo, todos os valores da correção vão ser negativos. Agora, para calcular a correção em ΔY, a gente vai usar essa mesma fórmula, só que aqui, em vez de ser erro de x, a gente vai usar o erro de y. Vai ser igual a menos 0,085. Aqui também não vai dar isso lá. Então, menos 0,085 dividido pela soma dos DHs. Aqui você volta para 9 casas decimais e copia esse valor aqui. Aqui, tá vendo que o nosso valor deu negativo? Aí, isso significa que aqui na fórmula, quando você for colocar esse valor aqui, vai dar menos com menos, vai ficar positivo. Então, o valor de correção em y vão dar todos positivos. E o DH vai ser o mesmo, né? O DH de cada linha que você vai calcular. Eu vou fazer um valor aqui. E aí, volta de novo em 3 casas decimais. Deu 0,029. E a gente vai colocar nessa coluna aqui, ó, de C, delta, Y'.
Então, para os outros valores, você vai fazer a mesma coisa. Você vai usar sempre esse valor de kx vezes o DH de cada linha. Agora, a gente já calculou todos os ΔX' e ΔY'. E tá vendo que tem duas colunas de correção para cada um? É porque a gente tem que ajustar eles. Aqui você vai verificar se vai precisar ajustar. Para fazer isso, você vai ter que somar todos os valores. Então, menos 0,005, menos 0,002, menos 0,006, menos 0,001. A soma de todos esses valores tem que dar igual ao erro do x. Aqui, ó, deu igual. Tá negativo, mas é em módulo. Aqui não importa o sinal. Então, aqui deu 0 menos 0,14. Se o resultado dessa soma der igual ao erro em x, tá perfeito, você não precisa fazer nenhum ajuste. Aí, aqui na coluna, você só copia os mesmos valores. Agora, vamos fazer o de y. Você vai somar todos os resultados. E tem que ver se vai dar o mesmo valor. Já copiei todos os valores de y aqui e deu o mesmo resultado. Antes não tinha dado, porque na verdade daqui não é 0,005, era 0,9. Mas aí deu, eu somei todos esses valores, deu o mesmo resultado do erro em y. Aqui deu positivo, só que tanto faz. Então, ok, nessa outra coluna eu também vou copiar os mesmos valores que tá aqui. Se quando eu somasse aqui, não desse o mesmo resultado do erro, aí eu teria que fazer o ajuste. O ajuste, você vai somar o erro, por exemplo, de x. Vamos supor que a soma não deu igual ao erro. Você vai somar o erro de x mais a somatória desses ΔX. Aí, o resultado, você vai somar no maior valor que tiver no CX. Por exemplo, esse aqui deu... a somatória, em vez de dar 0,014, deu 0,013. Aí, quando você somasse aqui, ia dar uma diferença de 0,01. Esse resultado é o que você vai somar na linha que tiver o maior número. Por exemplo, aqui vai ser esse daqui, 3 para 4, né, que tem 6. Então, você soma, e aí, como é negativo, vai somar e aí vai ficar 0,007. E esse é o valor que você substitui aqui. Aí, o restante você copiaria tudo igual, mas aqui no 6 você iria colocar esse novo valor ajustado. Agora, a gente vai para essa coluna, que é o ΔX' e ΔY. ΔX' não, só ΔX e ΔY, que são as coordenadas corrigidas. Aqui, para corrigir, você vai fazer igual ao azimuth, quando você corrigia. Você só soma ele com a correção. No caso, você vai somar o ΔXY, esses valores aqui, com a correção dele. Aí, para a primeira, vai ficar assim, menos 37,166, mais, como aqui é negativo a correção, aí vai ficar negativo, né? Você vai ter que subtrair. Então, vai ficar menos 0,005. Esse valor aqui que deu é o que você vai colocar nessa tabela.
E aí, o delta y é a mesma coisa, você vai pegar o delta y da linha que você quer e somar com a correção. Aqui, se você tivesse feito o ajuste fosse diferente, aí você usa a coluna do ajuste. Como o nosso ajuste e a correção ficou iguais, porque não teve nenhuma diferença, você pode usar qualquer coluna. Então, eu vou somar esse valor aqui, da linha 1 para 2, com essa correção da linha 1 para 2. Vai ser menos 18, 105 mais 0,029. Deu menos 18,096. E aí, você vai fazer isso para cada linha. Aqui, agora, mais uma coisa importante é que essa somatória dos ΔX e ΔY tem que dar zero. Você vai somar todos esses valores e tem que dar zero. Assim, você pode verificar se a sua conta tá correta também, se todos esses valores estão corretos. Então, eu vou somar aqui o do ΔX. Aqui você pode tirar do Fix rapidinho, só para você conferir se as demais casas também vão ser zero. Se der tudo zero, aí realmente tá certo. Que a somatória realmente deu zero. Você pode fazer isso com o delta y também, para ver se vai dar zero. Fala, galerinha do canal! Hoje a gente vai estar calculando as coordenadas absolutas, que são o x e o y. Bom, para isso, a gente vai usar essa fórmula, que o xn, que a gente quer calcular, vai ser igual ao x anterior, xn menos 1, mais o ΔX dessa mesma linha. No caso, a gente vai fazer o x 1 para 2. O anterior dessa linha vai ser o x 4 para 1. Que é um resultado que o professor já fornece. No caso, esse daqui vai ser 1000. Tanto o x quanto o y. Mas você tem que olhar naquela folha que ele dá, geralmente fica em cima o valor desses x. Aí, mais o ΔX 1 para 2, dessa mesma linha que a gente quer calcular. Então, vai ser esse menos 37. Aí, a fórmula fica assim, como 37 é negativo, aqui vai ficar negativo. Mas a fórmula é positiva. Aí, na calculadora, vai ficar assim. 1000 menos 37,171. Dá igual a 962,829. Agora, o x 2 para 3. Vai ser o x anterior a ele, que seria o 1 para 2, que é o que a gente acabou de calcular aqui. Então, 962,829, mais o ΔX da linha que a gente quer calcular, que é o 2 para 3. Bom, de novo, vai ficar negativo. Agora é só calcular. É menos 6,531. 956,298. Aí, aqui, ó, você já pode fazer direto, porque vai ser o valor do anterior, ou seja, esse valor aqui, mais o ΔX que você quer calcular. Aqui, como esse valor é positivo, então é só somar. Aqui tinha que subtrair porque é um valor negativo. Então, vai ficar 956,298 mais 47,676, que fica 1003,974. E para calcular a coordenada y, então vai ser a mesma coisa. O x anterior, que vai ser 1000, mais o ΔY da linha. Como aqui é menos 18, vai ficar menos.
vai ser 1.000 menos 18,096. É igual a 981,904. O próximo, então, o y2 para 3, vou anotar aqui, y2 para 3, vai ser igual ao y anterior, que é o 1 para 2, mais o delta y2 para 3. Y1 para 2 é esse que a gente calculou, 981,904, mais o delta y2 para 3. Como aqui é negativo, vai ficar menos 13,660. E dá 968,244. Agora, o y3 para 4 é esse valor, o último valor que a gente calculou, mais o delta y da linha que a gente quer. Então, aqui eu já vou usar esse valor que tá aqui, mais 19,758. E dá 988,002. Aqui dá pra gente confirmar se nossas contas estão corretas usando esse 1.000 aqui. Pra ver se, calculando o valor de y4 para 1, pra ver se realmente vai dar 1.000. Nesse caso, a gente pega o último valor que a gente calculou, esse 988,002, mais o delta y do 4 para 1, que vai ser 11, mais 11,998. Aqui deu 1.000 certinho, com as outras casas sendo 0, então tá correto os nossos cálculos. E foi esse o vídeo, galera.